Posso seguir aqui com o nosso fechamento aqui de caderno? Yes? Tudo certo, que bom, de boa. Vamos que vamos. Essa aula aqui ela é bem curtinha, porque a gente vai falar bastante dela mais para frente. Mas ela já vai tratar dos agentes exógenos. Aula 8, né? Estamos aí na sequência. O que é importante? 2 quadros aqui que nós vamos montar. Primeiro deles, vamos entender o que é agente exógeno. Diferente dos agentes endógenos, internos, que é tectonismo, abalo sísmico e vulcanismo, eles são agentes, os internos, eles são agentes estruturantes do planeta, né? Vem de dentro e estrutura. Quando a gente fala de agentes exógenos, nós estamos falando de agentes modeladores da crosta. Então, por que essa aula é importante para nós? Porque se eu entendo que os agentes exógenos são agentes modeladores, são esses caras que vão dar as formas de relevo que nós vamos estudar na próxima aula. O relevo brasileiro, segundo o Jurandir Rossi, segundo a Ziza Bissaber, né? O relevo mundial também, que em alguma parte você vai ver aí com o Vareta em geografia geral, mas são esses agentes modeladores, ou agentes exógenos, ou ainda agentes externos, né, ao nosso planeta, que fazem parte da atmosfera, que vão dar as formas de relevo que nós vamos estudar. Estrutura nós já estudamos. Quais são elas? Maciço cristalino, dobramento antigo lá do Arqueozoico, bacia sedimentar e dobramento moderno. Aqui nós temos as estruturas geológicas formadas pelos agentes internos. Quando eu falo de agentes exógenos, modeladores, aí a gente vai começar a falar de planalto, planície, depressão, vale, todas essas formas, feições que são lapidadas, modeladas por esses agentes endógenos. E eles são 2 que você tem que saber. E aí o detalhe aqui, muita gente confunde o que é a diferença de intemperismo para erosão. Ambos são agentes exógenos, mas você tem que categorizar eles de formas distintas. Por quê? Os 2 agem, muitas vezes, em conjunto sobre a rocha, né, ou sobre a estrutura, ou sobre o relevo. Mas você tem que diferenciar cada um deles. Aqui, então, nós temos 3 tipos de intemperismo. O primeiro deles que nós classificamos é o intemperismo físico, o segundo é o intemperismo químico, e o terceiro é o intemperismo biológico. Na sua apostila, você tem aí algumas fotos que ilustram de forma bem legal cada um deles. Eu quero que você analise comigo, tá? Olha só, pegue aí, na sua apostila, na página 317, dá uma olhadinha nas imagens 1.1 ali de intemperismo físico, que ele trata aí como desagregação mecânica das rochas. Eu quero explicar isso para vocês. Veja que numa primeira foto aí, você tem a Pedra Tartaruga, Parque Nacional das 7 Cidades em Piracuruca, no Piauí. Tá vendo essa rocha aí, essa pedra da Tortuga? Beleza. Veja que ao lado aí você tem um bloco rochoso fraturado pela ação do gelo na Antártida. Tá aí um bloco rochoso que foi fraturado, congelamento e descongelamento, expansão e contração térmica. Veja que ali embaixo ainda você tem cristalização de sais dissolvidos, rocha intemperizada pela cristalização de sais em Heiyu, na costa de Taiwan. E ao lado ainda você tem alívio de pressão, fraturas de alívio expostas em paredão rochoso no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. Pois bem, essas 4 fotos que estão aí, elas ilustram para você um dos principais agentes que atuam a partir do intemperismo físico. Eu posso dizer aqui para vocês, tranquilamente, que a temperatura, tá bem? Que a temperatura é um dos principais elementos climáticos que proporcionam a ocorrência de intemperismo. Essa primeira foto que vocês estão vendo aí no Parque das 7 Cidades, no Piauí, é uma rocha que ela está toda fragmentada. Como que acontece essa fragmentação? E que também acontece em todas as outras. É a questão do esquenta, esfria. Esquenta. Quando você esquenta, você dilata. Quando você esfria, você retrai. E isso reflete nas rochas. Quando uma rocha está submetida a uma grande temperatura,
calor do sol, ela vai dilatar. À noite, no Piauí, dá uma esfriadinha. Ah, Rafael, uma esfriadinha absurda? Não, mas de dia faz 40 graus, à noite cai para 28, 27 graus Celsius, 26. Essa oscilação na amplitude térmica gera esse dilata-contrai, dilata-contrai. E isso fragmenta a rocha. Isso acontece no Piauí, só que isso acontece também no congelamento e descongelamento ali no bloco rochoso na Antártica. Veja, né? Muito frio, essa rocha contrai. Deu uma aliviada na temperatura, descongelou, ela vai dilatar. E aí vai gerar essa fragmentação que você está vendo. Tudo bem? Isso acontece. Então, esse elemento temperatura, ele é muito importante para você compreender essa questão do intemperismo físico. Veja que eu estou falando da ação do clima sobre a rocha. Pois bem, e aí eu tenho o segundo tipo de intemperismo. O segundo tipo de intemperismo, se você virar a página, você vai dar uma olhadinha ali, ó, o intemperismo químico. Olha as imagens que você tem aí. É a decomposição química das rochas. É o intemperismo químico. Só que essa decomposição química, ela se dá por um agente que é o nosso solvente universal, que é a água. Só que eu posso colocar a água aqui? Não, aqui eu vou colocar um elemento para vocês, ó. É quando a umidade, veja bem, é quando a umidade, que é um elemento climático, né? Mais umidade, mais água. Menos umidade, menos água. A umidade, ela tem um papel fundamental para a ocorrência de intemperismo químico sobre as rochas. Tanto que você está vendo aí uma foto típica, e eu vou puxar aqui uma setinha, né? Isso é importante, eu sempre ressalto para os alunos da turma média. O intemperismo químico, ele ocorre em rochas, vou colocar aqui, ó, carbonáticas, que são rochas solúveis pela água. E rochas carbonáticas são típicas do relevo kárstico, né? Que o nome original é karst, com K, mas aí no Brasil, a gente é brasileiro e a gente fala que é o relevo kárstico. E o que é o relevo kárstico? É um relevo, é um conjunto de rochas formadas por rochas carbonáticas solúveis em água, ou seja, suscetíveis ao agente do intemperismo químico, a esse agente exógeno aqui. E é justamente a partir dessa umidade da água que as rochas vão sendo dissolvidas. E, portanto, é muito comum que em ambientes kársticos, né, em regiões de relevo kárstico, nós tenhamos a ocorrência de cavernas. O que são as cavernas? Né? São espaços vazios, mas que antes não eram vazios. Eles foram sendo, na história geológica, sendo dissolvidos, formando esses ambientes que a gente conhece de cavernas, que tem as estalactites e as estalagmites, que são formadas justamente pela ação da umidade, pela dissolução, a água vai dissolvendo a rocha a partir do intemperismo químico, tá bom? Então, as cavernas. E nós vamos estudar em hidrografia que essas cavernas, elas são formadas a partir da ação de alguns rios, né? Esses rios que têm a sua drenagem subterrânea, que possuem drenagem criptorreica. Mas fica tranquilo que lá na aula de hidrografia a gente vai detalhar para vocês esses tipos de drenagem. Criptorreica diz respeito a criptomoedas, moedas em segredo, ou seja, um rio que corre em segredo. Esses rios que correm em segredos levam umidade para essas áreas de relevo kárstico, promovendo a ação química sobre a rocha, promovendo o intemperismo químico. Tudo bem? Pergunta que eu já faço para vocês aqui. É comum o intemperismo químico no sertão do Nordeste? No polígono das secas, né, que pega ali também o norte de Minas? É comum o intemperismo químico nessa região do Brasil? Não, porque tem pouca umidade. O que é comum nessa região do Brasil? O intemperismo físico, porque é uma região muito quente, mas que tem certa ali variação de temperatura ao longo do dia, promovendo fragmentação nas rochas. Tá? Então, o intemperismo físico, ele está muito ligado
a essa palavra, né, que está aí na sua apostila, que é fragmentação ou desagregação. Já o intemperismo químico está associado a essa palavra que está aí na sua apostila, que é dissolução. Ficou claro ou não? A diferença de fragmentação, que é quebra, para dissolução. Sim, joga no chat para mim se esse conceito, essa diferenciação está feita. Maravilha. Agora, a gente tem um terceiro tipo ainda de intemperismo, que é o intemperismo biológico, tá? E aí, quando a gente fala de intemperismo biológico, eu estou falando da ação da vegetação, vou abreviar aqui, tá bem? E micro-organismos, tá bom? É a ação da vegetação e micro-organismos. Você tem aí uma foto, por exemplo, de uma raiz de uma árvore que vai penetrando na rocha e que vai contribuindo para a desagregação dela também. Esse é o tipo de intemperismo biológico muito comum em regiões florestadas, vegetadas, densamente vegetadas. Por exemplo, na floresta amazônica, o que predomina sobre a rocha e sobre os solos é o intemperismo químico, porque tem muita umidade. Mas ali você tem uma ação de intemperismo biológico muito forte sobre as rochas. Tudo bem? Essa parte é mais simples aí de você entender. Outros micro-organismos, algas, crustáceos aí também, né, que vão desagregando rochas ali, principalmente em áreas litorâneas. Mas é um intemperismo muito menos intenso do que o físico e o químico. O que as provas principalmente cobram de você? O físico e o químico. E essa diferenciação. Só que o intemperismo ele não anda sozinho. Aí você entra na erosão. Entenda erosão como desgaste, tá certo? A erosão diz respeito ao desgaste da rocha, o desgaste do relevo. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de erosão. A gente tem a chamada erosão pluvial, que é causada pelas chuvas, pelos índices pluviométricos. A gente tem a erosão fluvial, que é causada pelos rios, como um agente também, a água aí dos rios, como agentes modeladores do relevo. As chuvas também são agentes modeladores do relevo. Só que aí, quando a gente fala de água, a gente ainda pode colocar aqui a erosão marítima, tá bem? Como um tipo de erosão importante. A erosão glacial, veja que todas elas, aí agora é importantíssimo aqui, ó. Todas elas, essas 4, dizem respeito a quem? Né? Vou colocar aqui um colchete. Dizem respeito a quê? Dizem respeito à ação da água, não é? Então perceba aqui a água como um elemento importantíssimo da erosão, seja ela a partir das chuvas, dos rios, das ondas do mar e do gelo, da erosão glacial. E tem um quinto aqui, que é a erosão eólica. E aí nós já não estamos falando de água, nós estamos falando de ventos. Então são esses 5 caras que você precisa estar atento. E o que a gente vai ver, que você vai encontrar aí nos exercícios? A depender da região ou do objeto de estudo que você for analisar no seu exercício, é muito importante você entender qual o tipo de erosão, né, que atinge esse objeto, essa forma de relevo, e aí entra a geografia. Se você sabe a localização dessa forma, onde ela está? Está no sertão nordestino. Então você sabe, por exemplo, que no sertão nordestino, o que predomina? Predomina a erosão eólica, porque lá existe uma carência de água. Por ser o polígono das secas, a gente vai ver isso depois, né? O porquê que ali é uma área mais seca, de clima semiárido. Então, a carência de chuvas, de índices pluviométricos elevados, de rios, que na maior parte são intermitentes, secam em determinada época do ano, mas que tem o São Francisco na Bahia que corre. O São Francisco é um agente de erosão fluvial na região nordeste, mas é um agente em meio a uma macro-região. Marítima, não tem mar. Gelo, não tem. É o vento, então, o principal agente, né, exógeno de erosão no sertão nordestino. Só que esse vento, agora presta atenção nesse pulo do gato, esse vento que desgasta
as estruturas, né? E que forma, eu vou colocar aqui, ó, só um lembrete, né? Para vocês de medicina, olha só, um lembretezinho. Uma das formas predominantes, né, que são formadas, que são modeladas a partir da erosão eólica no sertão nordestino, são os chamados inselbergs. Não são icebergs, porque se fosse icebergs, teria a ver com erosão glacial e ação de intemperismo químico. Mas os inselbergs, na região nordeste, né, lembra disso também, nós estamos falando aqui na região nordeste seca, que são formados a partir da erosão, né, eólica. Eles só são formados também porque eles têm um casamento muito íntimo com o intemperismo físico. É o intemperismo físico que dilata, contrai, vai desagregando a rocha, e aí o vento entra, que é um outro agente exógeno de erosão, para formar os inselbergs. Deixa eu ver se tem alguma... Olha aí, ó. Vai na página 319, você tem ali, ó, a taça. Tá vendo a taça na página 319? Sim ou não? A taça no Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, Paraná. Opa! Aí nós estamos falando de um inselberg, não da região Nordeste, mas está no Paraná. Mas isso que você está vendo aí, ó, é uma forma muito comum na região Nordeste. E por que tem essa forma no Paraná? Nós vamos ver isso aí também em outras aulas. Mas se você olhar o mapinha do Brasil, você vai ver que a região sul do país tem a ver com a zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, que são os ventos do Atlântico Sul que agem aqui no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, são esses ventos das ACAS que formam, por exemplo, essa taça aí que está nessa foto. Mas essa forma que vocês estão vendo, ela é muito comum na região Nordeste, que são os chamados inselbergs. Tudo bem, gente? Eu quero comentar agora rapidamente sobre esses quadros. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho, beleza? Quando eu falo de erosão pluvial, eu posso dividir a erosão das chuvas em 4 tipos de erosão. A gente tem o que nós chamamos de erosão laminar, que é quando a água da chuva, assim como uma gilete, ela se derrama e vai arrastando os sedimentos, é a lâmina d'água. Dependendo dessa lâmina d'água, ela vai desgastando o relevo. E aí ela pode gerar o que nós chamamos que são sulcos. Sulcos é o que eu tenho aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Tá vendo um machucadinho que eu fiz aqui ou não? Dá para ver ou não? Tá meio... Fazendo a barba, né? Você tira um leio. É um sulco que você arrebentou. Isso pode acontecer no relevo. Só que se eu pegar a lâmina de barbear e ficar cavucando minha pele assim, meio que sadomasoquista, isso vai gerar uma ravina, que é um buraco muito maior e que seríssimo. E essa ravina pode evoluir para o que nós chamamos de vossoroca, que é um buraco muito grande, causado pela intensa erosão pluvial das chuvas e que, combinada ao intemperismo químico, numa região muito úmida, vai desagregar toda essa região, tornando ali um grande buraco mesmo, chamado de vossoroca. O que contribui para a ocorrência de vossorocas? A retirada da cobertura vegetal, porque você aumenta a erosão pluvial sobre aquela região, as chuvas, ao invés de bater na copa das árvores, ela bate direto no solo. E aí esse solo vai sendo desgastado laminarmente, depois em sulcos, ravinas, até evoluir para uma vossoroca. Isso a gente vai falar em solos. Fluvial são os rios que vão erodindo as suas margens. Marítima, a força das ondas, inclusive aqui, ó, atenção para o acidente que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Norte. Nós tivemos uma falésia, isso pode aparecer numa prova, lá na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, uma falésia, que é uma escarpa ali, à beira-mar, que desabou sobre uma família inteira e matou essa família. Foi amplamente noticiado. Por que aconteceu esse desabamento?
em partes pela erosão marítima naquela região, que vai desgastando a base, associado ao intemperismo químico nessa região, que também é muito intenso, associado à erosão eólica, porque a região litorânea venta muito, então o vento vai desgastando também. Então foi o vento, foi a erosão marítima, foi o intemperismo químico e a irresponsabilidade humana, porque no topo da falésia, cheio de pousadas, né, construções que retiraram a cobertura vegetal e que contribuíram para o processo de desagregação, de erosão e de intemperização daquela falésia em Pipa, no Rio Grande do Norte, que gerou uma tragédia que foi amplamente noticiada aí para vocês. Vocês viram essa tragédia ou não? Que aconteceu? Quem lembra disso? Quem lembra dessa tragédia? Vocês ficaram ligados nisso no ano passado? Alguém viu? Vocês ficaram atentos? Joga aí no Google, né? Joga aí no Google, fala aí, tragédia Pipa, Rio Grande do Norte, fala. Vocês vão ver essa notícia e vão entender todos esses elementos que eu estou falando. E a erosão glacial, ela é importante, é o derretimento das calotas, né? Que gera aí um aumento no volume dos rios. Então, veja que a erosão glacial, que começa lá no topo das montanhas e vem arrastando sedimentos, ela também, de certa forma, ela vai influenciar no aumento da erosão fluvial. Por exemplo, na Cordilheira dos Andes, a gente sabe que as áreas de cabeceira estão nos Andes, da grande bacia do Rio Amazonas. Quando você tem o degelo dos Andes, o gelo vai descendo, arrastando sedimentos, trazem esses sedimentos junto com a água para o Rio Amazonas, aumenta o volume do rio, aumenta a erosão fluvial. Veja que eles, de certa forma, eles estão casados também. Tudo bem? Então, tá aí, intemperismo e erosão. E eu tenho esses minutos finais para fazer com vocês aqui um movimento, enquanto a dona Celeste não chega, para a gente fechar aqui um conteúdo importantíssimo, que é o ciclo das rochas, que é a conclusão de tudo o que nós falamos até então. Como que funciona esse ciclo das rochas? Assim como você estuda o ciclo do nitrogênio, o ciclo da água, o ciclo do carbono e por aí vai, isso aqui é importante você dominar e fazer esse esquema junto comigo. Olha só. Como que se forma uma rocha? Primeira coisa importante. Uma rocha, ela se forma a partir do resfriamento e endurecimento do magma. Então, aqui, ó, resfriamento e endurecimento. Endurecimento. Quando o magma resfria e endurece, qual a rocha que ele forma a cara pálida? Ele forma a rocha magmática, que pode ser uma rocha magmática. Aliás, ela pode ser chamada de várias formas, né? Ela pode ser chamada de rocha magmática, mas pode ser chamada de rocha cristalina, pode ser chamada de rocha ígnea, e eu vou deixar aqui magmática porque eu gosto mais. A rocha magmática, então, ela pode ser formada no interior da crosta, aí ela é uma rocha intrusiva ou plutônica, que a gente chama, o granito, ou ela pode ser formada fora da crosta, extracrosta. E aí ela pode ser chamada de rocha magmática extrusiva ou vulcânica, que é o caso do basalto que nós estudamos, que forma depois a terra roxa. Rocha magmática formada. Essa rocha, por sua vez, antes de eu falar das outras, o que pode acontecer com ela? Ela pode ser novamente destruída e virar magma. Como que é o nome desse movimento de destruição quando uma rocha mergulha no magma? Nós estamos falando aqui da subducção. Lembra, né? Subducção de placas. Subducção, ela pode ser destruída e vira magma novamente. Então, esse é uma das possibilidades. Só que essa rocha magmática, se ela sofrer alteração de temperatura e pressão, ela se transforma num outro tipo de rocha, que é chamada de rocha metamórfica. Onde pode acontecer essa transformação de rocha magmática em metamórfica? Nas zonas de contato, ali de placas tectônicas, ou por alterações, né, de pressão sobre a rocha. E aí um granito, por exemplo, pode virar um gneiss. Aí, o arenito, que é uma sedimentar,
pode virar um mármore, né? Então você tem essas mudanças. O que vai acontecer? Uma rocha metamórfica, então, ela, veja só, ela pode se tornar, perdão, uma rocha magmática, ela pode se tornar metamórfica. E essa mesma rocha metamórfica, ela também pode sofrer subducção e voltar a ser magma. Só que aí tem um lance. Assim como ela pode sofrer subdução aqui também, essa rocha metamórfica, ela pode, olha só, se não sofrer subdução, ela pode ser transformada num outro tipo de rocha. Se ela for desgastada por agentes exógenos modeladores e gerar sedimentos, ela vira uma rocha sedimentar. Ela vai sofrer, para se tornar uma rocha sedimentar, tem que ter o processo de compactação, que a gente chama, ou também de cimentação, é o nome desse processo. Esses sedimentos, eles vão cimentar. E aí a gente tem a chamada, aqui, ó, que interessante, vou colocar aqui nesse diagênese. Diagênese é a criação de rocha. Nesse caso, eu tenho uma rocha metamórfica sendo transformada em rocha sedimentar. Muito bem, essa rocha sedimentar, Celeste, só um instante, já vou terminar, minha querida. Essa rocha sedimentar, né, que sofreu o processo de diagênese, ou seja, teve desgaste, aqui é importante, ó, erosão acontece, transporte e sedimentação. Veja que esse fluxo, ele mostra isso. Uma rocha que foi influenciada por agentes exógenos, sofreu erosão, transporte, sedimentação, que é o processo de diagênese aqui, e esses sedimentos foram compactados e cimentados. Pois bem, deram origem à nossa rocha sedimentar, que pode ser orgânica, se no meio desses sedimentos tem ali restos orgânicos de vegetação ou mares e oceanos onde tinha fitoplâncton, rocha sedimentar orgânica, ou simplesmente se são detritos, rocha sedimentar detrítica ou clástica. E aí, por fim, aqui, ó, eu não posso deixar de falar que a rocha magmática, ela também pode sofrer agentes, né, exógenos, a ação de agentes exógenos. Então, portanto, ela também pode gerar o que nós chamamos de rocha sedimentar. A rocha magmática, ela também pode se transformar em rocha sedimentar a partir dos agentes exógenos. Lembrando que a rocha sedimentar também pode sofrer subducção. Olha que bonito esse ciclo das rochas para vocês, hein? Para a gente lembrar tudo que nós falamos ao longo das aulas, né? Nesse esquema aqui, que é um esquema que fecha o nosso bloco de geologia. Tudo bem? Respostas do exercício 1. Vou passar para vocês, tá? Número 1, anota aí. Página 320, letra C de cebola, tá bom? Exercício 1 dessa aula, letra C de cebola. E exercício 2, vou passar só o gabarito que não dá tempo. Exercício 2, letra D de dado. Tenta fazer esse exercício 2 depois, você vai ver que tem a ver com essas localizações geográficas que eu falei para vocês. Bem legal, letra D de dado, tá bom? Aí. Fim de papo. Celeste, desculpa invadir seu espaço de novo. Celeste está na escuta? Alô? Oi, Rafa. Oi, tudo bem, querida? Desculpa, viu? Imagina. Eu vi lá a live, viu? Vi tudo lá, votei. Legal, né? Gostou dos gritos de guerra? Então, foi bom. Teve 2 muito bons, né? Foi o que eu, assim, um melhor, do que o outro, mais completinho e tal. Sim. E 2 mais fraquinhos, né? Mas eu achei que valeu a experiência, né? Eu acho que tem que fazer mesmo, é bacana. Eles têm que pensar em modos de fazer. Gostei muito daquela abertura com aquela criançada, cara, que coisa bacana. Legal, a percussão, né, dos cestos. Isso, muito bonito legal. Aquilo, muito legal. Gostei bastante daquilo.
Legal demais. Legal. Peço de vocês aqui, desculpa aí ter invadido, Tranquilo. E bom restinho de aula para vocês. Ainda bem que é texto, Rafa. Texto a gente está sempre adiantado. Texto de boa. Enforcar. Texto é tranquilo. Querido, uma tarefa para vocês, façam as tarefas mínimas complementares dessa aula, muito importante para você fixar esses conteúdos aí que nós discutimos, tá bom? Valeu, Ana, valeu, Gi, abraços, Gabriel, até mais. Vou encerrar minha gravação aqui.